No resumo falado de hoje, o preceito da Páscoa. Porque Deus guiou o povo pelo deserto e não pela terra dos filisteus. Abertura do Mar Vermelho e fim dos egípcios. Você sabe como o Senhor salvou os israelitas da perseguição dos egípcios? Sabe? O Senhor disse a Moisés e Arão: eis o preceito da Páscoa. Nenhum estranho dela comerá, mas todo escravo, depois de circuncidado, dela poderá comer. O residente temporário e o assalariado, porém, dela não comerão. Será consumida numa só casa. Não levareis para fora da casa nada das carnes, nem lhe quebrareis os ossos. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Quanto ao migrante que morar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo varão de sua casa. Então, poderá participar como se fosse nativo. Assim fizeram os israelitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Nesse mesmo dia, o Senhor fez sair os israelitas do Egito. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo primogênito no meio dos israelitas. Todo primogênito a sair do útero, quer homem, quer animal, será meu. E quando teu filho amanhã te perguntar: que significa isto? Tu lhe dirás: com mão poderosa o Senhor nos fez sair do Egito, da casa da escravidão. Como o faraó se obstinasse em não nos deixar ir, o Senhor matou todo primogênito da terra do Egito, dos homens aos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todo animal macho que por primeiro sai do útero, mas todo primogênito dos meus filhos eu os resgato. Isto servirá como sinal na tua mão e como lembrete entre teus olhos, pois com mão poderosa o Senhor nos fez sair do Egito. Quando, enfim, o faraó deixou o povo ir, Deus não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus disse: ao prever combates, o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito. Por isso, Deus conduziu o povo por um desvio pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Partiram e acamparam à entrada do deserto. O Senhor ia à frente deles, de dia, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, e o faraó pensará a respeito dos israelitas. Eles andam perdidos pela terra. O deserto lhes fecha a passagem. Farei obstinar-se o coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu mostrarei minha glória contra o faraó, e todo o seu exército dos egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Quando anunciaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, disseram: que fizemos? Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços. Então o faraó mandou preparar seu carro de combate para persegui-los, e os alcançaram acampados perto do mar. Os israelitas ficaram aterrorizados quando viram os egípcios chegando. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: acaso faltaram sepulturas no Egito, que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que nos fizeste ao sairmos no Egito? Não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios em paz. Era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenhais medo, permanecei firmes e vereis a salvação que o Senhor hoje vos fará.
Com efeito, os egípcios que hoje estáis vendo, não os tornarei a ver nunca mais. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em seco. Eu obstinarei o coração dos egípcios para os perseguirem. Então mostrarei a minha glória à custa do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que andava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás deles. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez recuar o mar por meio de um forte vento oriental que soprou a noite inteira e transformou o mar em terra seca. E as águas se dividiram. Os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos do faraó, com carros e cavaleiros, entraram até o meio do mar atrás deles. De madrugada, o Senhor lançou seu olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico, emperrou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu lugar, enquanto os egípcios, em fuga, corriam de encontro às águas. Assim, o Senhor atirou-os para o meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar atrás dos israelitas. Não sobrou um só deles. Os israelitas, ao contrário, tinham passado em seco pelo meio do mar, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa que o Senhor pôs em ação contra o Egito. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Me conte nos comentários, você já conhecia essa passagem bíblica? Você já sabia como o mar tinha sido aberto? Muito obrigada por assistir, até o próximo resumo falado. E sim, podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.